Bem-vindos ao Direito Mais Café. Hoje, no Direito Mais Café de hoje, estamos com a presença do advogado Dr. James Baz, especialista em Direito Penal, Processo Penal, mestre em Direito, e vamos conversar um pouquinho hoje sobre a defesa no Tribunal do Júri, sobre a plenitude da defesa e também dessa decisão recente agora, né, do STF a respeito da prisão Execução da provisória da execução pena. provisória da pena. Gente, muito bem-vindo, James. Seja bem-vindo ao Direito Mais Café. Muito obrigado, Rick, pelo convite. É um tema que me entusiasma muito, tratar sobre o Tribunal do Júri. E eu já começo fazendo uma provocação, né? Tem uns que acham, ou que têm essa opinião, que o júri não deveria existir, né? Já é uma polêmica. Outros acreditam que seja um exercício da própria sociedade, do próprio cidadão. Então, hoje nós vamos fazer algumas observações sobre o que é o Tribunal do Júri e tratar especificamente sobre um tema que também polêmico, que é o tema 1068, recentemente decidido pelo STF, que trata sobre uma execução provisória ou um cumprimento antecipado de pena, já direto ali no Tribunal do Júri. Né, sem aguardar o trânsito julgado da sentença, Isso. né, enquanto ainda se pode ter recurso, apelação e tudo mais, questões de nulidades que também podem ser levantadas. Que é um ponto muito importante, inclusive é o que vem criticando bastante. É um ponto que se critica justamente essa nulidade de um eventual júri e a prisão já do acusado, né? Mas apenas para nós situarmos sobre o que seria o Tribunal do Júri, processualmente ele é um procedimento especial, ele é bifásico, né? Bifásico porque ele tem um procedimento prévio que é o sumário de culpa, que se tem ali os elementos, se pratica ali todos os atos de um processo penal comum. Tem a instrução perante um Isso. juiz. Depois se vem ali uma decisão do juiz, o juiz togado, que pode acolher ou não, pronunciar ou não, absolver, né, sumariamente, ou enfim. E encerrando essa fase, se tem então uma segunda etapa, que é o Tribunal do Júri, que é o plenário, onde se tem ali um novo procedimento, vamos dizer assim, voltado às provas produzidas ali, ela vai ser voltada para os jurados, né, representando ali a sociedade, que vão, de fato, decidir se o acusado ele é inocente ou não. Esse primeiro momento, então, ele não vai definir uma sentença, assim, vamos dizer assim, olha, ele é o autor do crime, ele praticou o crime, ele vai ter essa pena. Seria como uma prévia, vamos dizer assim? Isso, vai ser analisado se tem ali uma materialidade do crime, se há ali um indício para se fazer um procedimento de júri, né? E havendo esses elementos, o juiz vai proferir uma sentença de pronúncia e o acusado vai então para a segunda fase, que é o plenário. E lá, novamente, vai ter testemunhas, vai ser produzidas outras provas para o convencimento, aí sim, de culpabilidade, de mérito da questão, se aquele acusado ele é, de fato, culpado ou se ele é inocente. Então, ali na segunda fase que vamos ter essa questão da culpa, se realmente praticou aquele crime, se não praticou. E o convencimento nesse ato vai ser para convencer os jurados, os seus pares, aquelas pessoas que foram escolhidas do meio do povo, aqueles 7, Sim, né, que estão ali figurando como juízes naquele momento, para decidir se ali se houve realmente um crime, se aquele crime foi praticado por aquela pessoa, se aquela pessoa teve a intenção e todos os demais requisitos, né? O Tribunal do Júri ele é competente, isso consta na Constituição, no artigo 5º, para julgar todo crime doloso contra a vida, né? Então, o tema 1068, já entrando nele, ele buscou aquela decisão que, proferida ali na sentença, já lá pelos jurados, ali naquele momento, no Tribunal do Júri, acabou o júri, proferiu a decisão. Isso.
se aquela sentença pode levar o acusado já a cumprimento imediato. Então, ele sair preso dali do tribunal. Isso. Então, teve ali esse julgado, tema de repercussão geral, que validou o que veio a ser incorporado no Código de Processo Penal pelo pacote anticrime em 2019, que permitia aquele crime, aquele acusado que foi condenado acima de 15 anos a cumprir, a ser recolhido preso. Então, o STF decidiu como sendo possível isso, e aí surge um grande problema, porque depois que o acusado ali, no tribunal do júri, ele passou por toda aquela produção de prova, teve então os jurados reconheceu a sua culpa, e imediatamente ele vai ser preso. No entanto, ainda há recursos a ser feito que pode arguir a nulidade. Sabe-se que um dos pilares do tribunal do júri é o respeito ao veredito, né? Então, o veredito ele não pode ser modificado. Então, aqueles jurados que reconheceram a culpabilidade, reconheceram que aquele acusado ele é culpado, O veredito ali, ele é soberano, ele é né? soberano. Ele não vai ser alterado em decorrência de nenhum recurso. Não tem uma reforma dessa... Não. No entanto, um eventual recurso, ele poderá reconhecer nulidades de processo. E isso pode causar uma nulidade daquele ato praticado, daquele processo do tribunal do júri. Então, pensamos o seguinte: a pessoa foi condenada, o acusado foi condenado ali no tribunal do júri, recolhido imediatamente, a partir do reconhecimento da STF, né, permitindo isso. Lá na frente, eventual recurso interposto, ele argue, né, ele aponta as nulidades e o tribunal reconhece essas nulidades, aquele acusado ele já ficou preso de forma errada nesse período. E aí, como que vai ficar? Como que vai fazer? Vai ter que voltar, soltar imediatamente? E o tempo que ele ficou preso ali indevidamente? Se trata de um tema caro, né? De um tema que, querendo ou não, vai surtir efeitos. Um outro exemplo, um efeito também que podemos destacar: o Tribunal do Júri ele é competente para os crimes dolosos contra a vida. E o latrocínio, né? Então, o Tribunal do Júri condena um acusado, ele vai preso imediatamente, e quem praticou um crime de latrocínio, né, que aquele crime, ele não entra no Tribunal do Júri em decorrência de ser tido como um crime patrimonial, e ele pode, por exemplo, ter uma pena muito maior e responder e continuar solto até que se tenha o trânsito em julgado de sua sentença. Então, na verdade, ali sim, ele exerce o direito de ser ser considerado inocente, até... né? Enquanto que aquele acusado do tribunal do júri, ele não pode ter esse direito exercido de forma ampla, né? Como deveria ser. Doutor, nesse caso, o senhor vê essa decisão do STF como um meio de cerceamento da defesa ou um meio de tirar alguns direitos e garantias fundamentais do acusado? Sim, evidente. É um tema que foi definido e acredito assim que houve, claro, respeitando a decisão do STF, mas que houve um certo equívoco, porque ele definiu que pode ser feita essa execução em decorrência da soberania dos vereditos, né, do veredito. Mas a soberania do veredito, ele quer dizer respeito de uma sentença ser reformada, uma sentença de mérito ser reformada, e não sobre recolhimento imediato à prisão. E se nós observarmos ali o princípio da inocência, né? Então, ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado uma sentença penal condenatória, há um conflito de normas da própria Constituição, então não há Seria um conflito de princípios constitucionais? Sim, isso, e não há uma hierarquia entre elas. Então, o ideal é que se faça uma harmonização
uma harmonização principiológica para poder chegar no melhor resultado. E não custa lembrar que o processo penal em si, apesar também das divergências, ele é feito para o acusado. Então, o tribunal do júri, o veredito sendo autônomo, vamos dizer assim, isso é uma garantia do acusado. Então, não pode, ou melhor dizendo, não poderia ser utilizado a soberania do veredito para prejudicar o réu. Então, esses são alguns pontos que chocam e acaba trazendo um reflexo ruim para toda a processualística penal. Interessantíssimo. Ótimo esse debate, essa conversa. E vai casar muito com um próximo convidado que nós vamos ter, o Dr. Douglas Fischer, que atua ele defende a tese de doutorado dele foi justamente sobre as obrigações processuais penais positivas, né? Então, que é justamente de trazer essa resposta penal. O Estado, ele tem as obrigações processuais penais negativas, ou seja, de não intervir, e quando ele tem a obrigação de intervir e dar uma resposta a contento. Então, seria ele de dar uma resposta efetiva quando há um descumprimento da norma penal. E acho que casa bem esse debate dos dois pontos de vista. Um da defesa, né? E do acusado de ter o seu direito de não ser considerado culpado e não ser recolhido a um cumprimento de pena, porque ali já seria um cumprimento de pena, né, doutor? Sim. Nesse ponto, se após a sentença, já seria como se já estivesse cumprindo a pena, né? Sim, e isso, só pegando um gancho, esse cumprimento de pena, ele vai ao contrário do que a normativa brasileira prega já há muito tempo, né, que teve recentemente também a discussão sobre prisão de segundo grau, né, enfim, e não é o que vinha sendo adotado, não é o que o Brasil adota, uma prisão antecipada. Há algumas exigências para se fazer uma prisão, há as prisões cautelares, né, e depois do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. O que se definiu nesse tema foi uma espécie de mutação, vamos dizer, uma mutação jurídica que não há nenhum Ficou no canto. meio do caminho ali, Criar uma né? terceira Esse tipo espécie de prisão. de prisão, exatamente. E essa antecipação, ela vai ao contrário do que nós estamos acostumados a estudar, inclusive, né? Mas, enfim, é isso. Muito obrigada. Essa conversa é excelente. São assuntos assim relevantíssimos que a gente tem que sempre tratar e pôr em pauta e sempre ter essa dinâmica de ver vários pontos de vista. Isso é essencial para a democracia, para o direito, né? E principalmente eu vejo nesse ponto sensível do direito penal e do direito processual penal. Muito obrigada, doutor, pela Obrigado, participação. Obrigado pelo convite. Estou à disposição. Que ótimo. Esse é mais um Direito Mais Café. Obrigada, gente.